Espaço urbano industrial? Espaço geoeconômico? Afinal, que raio de tanto espaço é esse? Two, three, come on! Olá, cara aluno! A expressão espaço geoeconômico pode parecer complexa à primeira vista, mas sem dúvida sua casa e a sua escola estão inseridas de alguma forma nesse contexto. É mesmo, é? Quando observamos uma imagem como a de um parque industrial, é mais simples imaginar a aplicação desse conceito. Porém, não é somente a isso que ele se limita. As atividades geoeconômicas têm relação com os espaços onde ocorrem, sejam elas agrárias, industriais ou comerciais. As cidades estão inseridas nesse contexto, pois, seja em larga ou pequena escala, essas atividades são necessárias para a manutenção da vida. Portanto, estão inseridas em um espaço geoeconômico. Essa análise do espaço pode ser aplicado para regionalizar um território nacional inteiro ou dividi-lo em partes para melhor compreendê-lo, assim como para ajudar a entender as dinâmicas que acontecem dentro de divisões menores, como as cidades e bairros. Vamos saber mais sobre esse assunto? Mas antes, não esqueça de dar aquele joinha e se você não se inscreveu no canal, aperta esse botão vermelho aqui embaixo e clica lá que vai me ajudar muito. Vamos nessa? Ao longo do século XIX, a Revolução Industrial foi se espalhando para os outros países da Europa, chegando mais tarde ao Japão e aos Estados Unidos. Por que você acha que isso aconteceu? Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não estou sabendo. Aos poucos, as demais nações foram percebendo o crescimento econômico da Inglaterra, ao mesmo tempo que faziam comércio com ela e com outros países. O modelo foi se expandindo para outras regiões e a difusão do modo de produção industrial foi ganhando força. Entretanto, comparativamente a alguns países, a industrialização no Brasil aconteceu tardiamente. Enquanto alguns países estavam iniciando o processo de industrialização no século XVIII, o Brasil ainda era colônia de Portugal. O que se produzia e se extraía daqui destinava-se à metrópole. O país tinha um modelo focado nos interesses do campo, com a mão de obra centralizada no trabalho escravizado e uma aristocracia que investia somente em terras e na própria segurança. Porém, os ventos da modernização frequentemente sopravam nas terras brasileiras, vindos da Europa, que experimentava grandes transformações na sua maneira de produzir. Esses pensamentos de renovação encontraram bastante resistência por parte da elite econômica, que não estava interessada em mudar sua posição e defendia seus interesses próprios. Entretanto, transformações políticas iam se tornando cada vez mais próximas. Movimentos abolicionistas ganharam força, a monarquia ia se enfraquecendo. O final do século XIX trouxe uma mudança de perspectiva para o Brasil. Já o século XX começou e o Brasil exportava apenas produtos agrícolas e importava praticamente tudo que era industrializado. Mas em 1914, um acontecimento negativo acabou tornando um incentivador do desenvolvimento industrial no nosso país. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Os países envolvidos no conflito priorizavam a produção de armas e artigos bélicos, em detrimento de outros produtos industrializados. Então, produtos começaram a faltar no Brasil, e os países envolvidos no conflito também precisavam importar o que não conseguiam produzir. Diante da situação, os ricos fazendeiros de São Paulo e do Rio de Janeiro decidiram investir parte dos lucros obtidos com o café em fábricas. Para trabalhar nelas, contaram com imigrantes europeus que já haviam trabalhado nas indústrias em seus países de origem. Com o final da guerra, a Europa foi se reconstruindo e, em fins dos anos de 1920,
voltou a produzir, reduzindo drasticamente a compra de produtos de outros países. A falta de compradores para seu elevado estoque de produtos levou muitas empresas à falência, gerando uma grande crise econômica que atingiu outros países, inclusive o Brasil, que viu decair sua venda de café. Os grandes fazendeiros de São Paulo e do Rio de Janeiro não conseguiram vender o café produzido e acumularam prejuízos. Uma das consequências foi a queima do café, uma vez que não encontrava o mercado consumidor, em uma tentativa de diminuir os prejuízos decorrentes da crise. Era sinal de que a economia brasileira precisava mudar e muitos produtores queriam outra atividade rentável para investir. Olhando para o cenário mundial, a saída era olhar para o setor industrial. Investimentos foram feitos principalmente nesses estados, onde já havia recursos e infraestrutura, como as vias de transporte, que eram utilizadas para o escoamento do café. Com a Segunda Guerra Mundial, a indústria brasileira ganhou novo impulso, pois se abria a possibilidade de vendas para um amplo mercado consumidor europeu, pois os países envolvidos no conflito estavam com suas indústrias arrasadas e precisavam importar produtos de outros países, entre eles o Brasil. Durante os governos do presidente Getúlio Vargas, esse cenário sofreu a primeira grande mudança, quando a indústria nacional passou a ser privilegiada. Iniciou-se então o desenvolvimento da indústria de base, incentivou-se a substituição dos produtos importados pela fabricação nacional, buscando uma diminuição da dependência do Brasil em relação à exportação de produtos primários. Outro período em que a indústria brasileira se desenvolveu bastante foi durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek, entre 1956 e 1961. Uma das principais mudanças foi o incentivo à vinda de empresas multinacionais do setor industrial ao Brasil. Para isso, o governo brasileiro ofereceu benefícios para a vinda dessas empresas para o Brasil. Esses fatores criaram condições para que fossem implantadas as primeiras indústrias automobilísticas estrangeiras no Brasil. Nesse período, também foram implantadas as primeiras indústrias de máquinas e ferramentas de construção naval, bem como novas usinas siderúrgicas e metalúrgicas, fortalecendo assim a indústria de base nacional. Também chegaram as multinacionais, que produziam máquinas e equipamentos para a atividade rural, iniciando a mecanização e a modernização do campo. O processo de industrialização continuou concentrado nos setores de São Paulo e Rio de Janeiro. Apesar disso, possibilitou uma maior integração entre os demais estados brasileiros. Ainda não era o ideal, mas nessa época ao menos saíam produtos de São Paulo e do Rio de Janeiro para outros lugares do país e de diversos pontos do Brasil. Chegavam matérias-primas para serem transformadas nas indústrias daqueles estados. Como os produtos industrializados têm mais valor que as matérias-primas do setor primário, as desigualdades entre os estados brasileiros foram ainda mais acentuadas. Hoje, a indústria continua sendo uma importante atividade econômica no país. Houve avanços tecnológicos, obviamente, mas isso trouxe consequências tanto negativas quanto positivas. A presença de mais tecnologia nas indústrias, em geral, leva a uma substituição da mão de obra por máquinas. Mesmo assim, mais indústrias significam maior desenvolvimento econômico internacional para o país. O setor terciário, formado por comércio e serviços, continua crescendo mais que a indústria. Mas, mesmo assim, ela ainda concentra significativo contingente de trabalhadores e influencia o crescimento da quantidade de empregos. De acordo com os dados de dezembro de 2017 do IBGE e também do Ministério do Trabalho, divulgados pela Confederação Nacional da Indústria, o setor vem sendo responsável por cerca da população economicamente ativa.
Além disso, a indústria responde por cerca de toda a riqueza produzida no Brasil, estando presente nos setores de bens de consumo, que é a indústria de base, bens intermediários, bens de consumo de construção e extrativismo. Chegamos então ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha entendido o contexto da industrialização no Brasil, desde a época lá do Império até o período atual, passando aí pelos governos de Juscelino Kubitschek e de Getúlio Vargas. Por hoje é isso, um forte abraço e não se esqueça, não cole do colega, cole no careca. Até mais.